Além da vida, psicografias e espiritualidade. Segundo historiadores e estudiosos da vida de Jesus Cristo, a Páscoa tem a sua origem no judaísmo e já era comemorada pelos judeus antes do surgimento do cristianismo. A palavra Páscoa, em hebraico, é traduzido por Pessah, significando passar adiante ou deixar de fora. E, dentro deste contexto, refere-se à 10ª praga que Deus enviaria ao Egito se o faraó não libertasse o povo hebreu, mantido por ele escravizado. De acordo com relatos bíblicos, Deus falou diretamente a Moisés e a Araão na terra do Egito, ordenando-lhes que transmitissem ao povo hebreu suas instruções e, por conseguinte, Moisés chamou a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 27. Tradicionalmente, a Páscoa judaica era comemorada próxima ao período em que se iniciava a primavera no hemisfério norte. Páscoa cristã. Enquanto a Páscoa, oriunda do judaísmo, significava para os hebreus a libertação da escravidão no Egito, o cristianismo, ainda em fase de desenvolvimento e aceitação no mundo da época, adquiriu um novo significado após a crucificação de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. A ressurreição de Cristo tornou-se um dos pilares da fé cristã, e a celebração da Páscoa é um marco importante no calendário cristão. Para a tradição judaica, entretanto, o cordeiro é um dos símbolos mais antigos da Páscoa, por lembrar a aliança que Deus teria feito com o povo judeu, pois, naquela época, a Páscoa era celebrada com o sacrifício de um cordeiro. Entretanto, na tradição cristã, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi enviado com a missão de oferecer-se ao sacrifício da crucificação para salvar a humanidade dos pecados. Após sua crucificação e morte, Cristo ressuscitou ao 3º dia. De acordo com historiadores, todos esses acontecimentos ocorreram durante a celebração da Páscoa judaica, que era comemorada durante 7 dias. E desta forma, criou-se um paralelo entre as comemorações de Páscoa, que já era celebrada pelos hebreus, e passou também a ser celebrada pelos cristãos após a crucificação e ressurreição de Cristo. Na tradição católica, a Páscoa encerra o período de jejum relacionado aos 40 dias da Quaresma. A última semana da Quaresma, tradicionalmente chamada
de Semana Santa inicia-se com o Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, passando pela Sexta-feira da Paixão, que é marcada pela crucificação e morte de Jesus, sendo, entretanto, encerrada no Domingo de Páscoa, quando se celebra a ressurreição de Cristo. A data da Páscoa, para os cristãos católicos, foi instituída pela Igreja durante o primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., determinando assim que a Páscoa cristã fosse comemorada em uma data diferente de sua comemoração no judaísmo. E, portanto, seria após o equinócio de primavera, que marca o início da primavera no hemisfério norte, pois, enquanto a comemoração judaica relembra o envio da 10ª praga ao Egito, em que o anjo da morte ceifou as vidas de todos os primogênitos egípcios, em especial a vida do filho do faraó, demonstrando assim o poder de Deus e levando o faraó a libertar os hebreus da escravidão, a Páscoa cristã relembra o sofrimento e a crucificação de Cristo, e sua ressurreição, para os cristãos católicos, significa a passagem da morte para a vida. A Páscoa, sob a perspectiva do Espiritismo. No Espiritismo, não se comemora a Páscoa. Entretanto, respeita-se as diversas formas em que diferentes igrejas cristãs expressam suas religiosidades, comemorando assim a Páscoa. E também não há, por parte do Espiritismo, proibição aos seus adeptos de se expressarem religiosamente. Quanto à crucificação e morte de Jesus, nos compadecemos de seu sofrimento, dor e humilhações. Codificada por Allan Kardec na França entre os anos de 1857 a 1868, através da publicação de 5 livros, a doutrina espírita também é uma doutrina cristã. Entretanto, possui formas diferentes de interpretar alguns ensinamentos das igrejas cristãs. Com relação à ressurreição, para nós, espíritas, quando Jesus se apresentou a Maria de Magdala e aos discípulos, ele o fez não em seu corpo físico, como quando vivia entre seus discípulos e seguidores, mas sim com seu corpo espiritual, ao qual chamamos de perispírito. Portanto, em nossa forma de entender, não houve uma ressurreição corporal física. Jesus de Nazaré não precisou romper com as leis naturais de nosso mundo para fazer valer os seus princípios de missionário, pois sua doutrina de amor, caridade e perdão é muito mais do que qualquer milagre, até mesmo o da ressurreição. E de forma alguma, isto invalida a festa da Páscoa celebrada pelos cristãos católicos, se a encararmos no seu simbolismo. Com relação à Páscoa judaica, podemos interpretá-la, na atualidade, como a necessidade de nos libertarmos da ignorância, dos preconceitos, do egoísmo e de toda forma de nossas mazelas humanas, buscando, ao invés disso, nos reformarmos espiritualmente, seja através de mais conhecimento ou de uma reavaliação de nossos hábitos morais e éticos. Na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Como na Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus Cristo representa a vitória da vida sobre a morte. É fundamental solidificar
o conceito que aprendemos na doutrina espírita, de que a vida só pode ser definida pelo amor e o amor pela vida. Razão pela qual Jesus de Nazaré afirmou que veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância, isto é, plena de amor. Que desta forma todos possam receber nesta época e em todas as outras vindouras a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai Celestial. Amigos, ajudem o canal a crescer. Compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade ao próximo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.